Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Sobre o que é que nós estamos falando, né? Pra gente, hoje nós vamos começar comentando os vídeos. Mas, antes da gente já chegar falando nos vídeos, vamos só relembrar umas coisinhas rapidinhas aqui para a gente saber o que é que a gente está estudando, né? Para a gente lembrar, só para dar uma refrescada aí na memória, certo? Deixa eu ver se conseguiu entrar. Everton, boa noite. Acho que conseguiu. Tudo bem? Ellen, boa noite, Ellen, tudo bom? Tudo certinho? Boa noite, por professor. aí? Bem? Tudo tranquilo? Tudo bom, graças a Deus. Então tá bom, isso que importa. Tudo bom. Vamos lá. E a Ellen, tá bem, Ellen? Bom, tudo bom. Vamos lá então, pessoal. Será que tá travando esse negócio? Vocês estão me ouvindo? Bom, estão me ouvindo, né? Vamos lá. Belezinha. Então, vamos. Bom, o que é que nós estamos falando, né? Vocês ficaram com a atividade 7, por que vocês ficaram para fazer essa atividade 7? Essa atividade? Porque nós estamos falando das tendências, né? Em T&D, em treinamento e desenvolvimento de pessoas, né? E por que é que nós estamos falando em tendências de T&D? Porque nós estamos falando de um mundo que está com mudanças muito intensas e a única maneira da organização sobreviver nesse cenário de mudança e concorrência muito intensa, a única maneira dela sobreviver, da organização sobreviver, é preparando os colaboradores para esse cenário, né? Dar treinamento, dar desenvolvimento, para que esses colaboradores tenham condições de desenvolver o potencial deles dentro desse cenário de mudanças, né? E consigam aí, com criatividade, buscar novas soluções, buscar novas saídas para a organização, certo? Espera lá, tem um monte de gente aqui agora. Espera aí. Boa noite, Lucas, tudo bom? Boa noite, professora, tudo certo, a senhora? Tudo certinho, graças a Deus. Nayara, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, professora? E a senhora? Também, tudo bom, graças a Deus. Elvira, boa noite. Tudo bem? Tudo certinho, Elvira? Então, vamos lá. Nós já estamos com o nosso slide aqui, ó. Bom, então, por conta, né, desse cenário de mudanças, certo? E de concorrência, de competitividade, as organizações precisam preparar as pessoas, né, para que elas consigam ser criativas, inovadoras dentro desse ambiente de trabalho, né? E lógico que isso vai refletir no produto, vai refletir na imagem da organização. Bom, então, nesse ambiente de T&D, treinamento e desenvolvimento de pessoas, nós precisamos
fazer com que elas se tornem mais qualificadas e mais preparadas para esse ambiente de mudanças, certo? Então, o que é que nós estamos estudando? Algumas ferramentas que ajudam a você, ferramentas que vão te dar suporte, né, para que você possa desenvolver os colaboradores, né? Fazer com que esses colaboradores se tornem mais qualificados, fazer com que esses colaboradores se tornem mais criativos, mais participativos, né? Então, por isso que nós estamos aí falando dessas ferramentas, certo? Bom, dentre essas ferramentas, nós vimos que nós podemos utilizar várias metodologias para que a gente faça com que esse colaborador fique mais capacitado, né? Boa noite, Diogo. Tudo bom? Tudo certinho? Bom, que ferramentas são essas que vão permitir que eu qualifique mais o meu colaborador? Eu tenho várias ferramentas, as chamadas metodologias ativas, que nós já conversamos na aula passada. Eu tenho as chamadas metodologias ágeis, que nós também começamos a falar sobre elas. Calma lá. Diogo, Isabela, boa noite. Boa noite, professora. Desculpa o atraso, eu perdi a hora, eu estava secando o cabelo. Tá bom, bem. Tranquilo, tranquilo. Nós vamos entrar na atividade. Então, nós estamos justamente falando sobre isso, sobre essas ferramentas, tá? Para que a gente consiga capacitar o nosso colaborador, para que ele seja criativo, para que esse colaborador consiga gerar um diferencial para a empresa, né? Então, há uma necessidade imensa de desenvolver aí esse colaborador dentro do T&D, de treinamento e desenvolvimento das competências dele. Bom, os meios para a gente desenvolver o colaborador são através dessas metodologias, né? Já falamos das metodologias ativas na aula passada, né? Você pode dar qualificação para ele com aprendizagem baseada em problemas, né? Você cria lá uma situação e ele tem que achar uma solução, né? Você pode dar uma capacitação para ele através da aprendizagem baseada em projetos, certo? Você pode capacitá-lo, né, através do chamado movimento maker, que nós vamos comentar já já, e você pode também capacitá-lo, né, através da metodologia do design thinking, certo? Essas 4 metodologias, PBL, né, a aprendizagem baseada em problema, e a outra PBL também, aprendizagem baseada em projeto, esse movimento maker, o design thinking, são todas metodologias que estão dentro das chamadas metodologias ativas, certo? Da mesma maneira, nós temos aquilo que a gente conhece como metodologias ágeis. O que são essas metodologias ágeis, né? É aquela que vai permitir a gente acelerar o processo, né, daquilo que tem que ser realizado, daquilo que tem que ser feito. Então, as metodologias ágeis usam técnicas que permitem acelerar esses processos, tá? Que técnicas que tem? Então, nós já falamos na aula passada que as metodologias ágeis, eu tenho o Scrum, né? Eu tenho os contratos sociais, onde se estabelece regras, eu tenho o Kanban e eu tenho o Canvas.
todos esses 4 são algumas das metodologias ágeis que existem, tá? Não estão todas aqui, estão algumas. O Scrum, Kanban, Canvas faz parte desse universo das metodologias ágeis, certo? E aí, na aula passada, eu acho que eu parei com vocês nessas metodologias imersivas, né? Faltou a gente discutir as metodologias para você capacitar o colaborador em cima dessas metodologias imersivas e analíticas. Mas, antes de entrar nelas, vocês ficaram com uma atividade, que foi a atividade 7. E o que era essa atividade 7? Na verdade, vocês teriam que assistir os vídeos. Eu selecionei para vocês 4 vídeos. Esses vídeos, eles envolvem, na verdade, um pouquinho aí da metodologia ativa e também envolve um pouquinho da metodologia ágil, né? Da metodologia ativa, eu pedi para vocês colocarem para mim os pontos importantes do design thinking e do movimento maker, que são as 2 metodologias ativas. E das metodologias ágeis, eu pedi para vocês anotarem os aspectos mais importantes do vídeo, que fala sobre o Scrum e que fala sobre o Kanban. Então, vamos lá ver o que é que vocês conseguiram fazer? Eu vou tirar aqui da apresentação. Pode deixar também, né? Vamos começar a discutir, então. Pega o que vocês anotaram. O primeiro vídeo que eu pedi para vocês fazerem observações, né, e descrever aí o processo, foi do Design Thinking, né? Quem é que pode começar discutindo para mim, né, que viu o vídeo aí do Design Thinking e que pode falar para mim o que pegou de importante, o que entendeu, né, sobre o Design Thinking, o que anotou de importante aí relacionado a esse processo, tá? A essa metodologia. Quem pode começar? Vou pegar um papel. Quem começa? Professora. Falando para mim. Oi, Lei. Pode ser eu. Vamos lá, então. O que você adotou do... Eu coloquei que significa usar o modo de pensar e agir dos designers, nos negócios e na vida. É um método centrado nas pessoas, que estimula e que você entenda e planeje suas ações de acordo com os que as pessoas querem e precisam. Certo. Ou seja, se você tem que realizar, né? Se você tem... Oi? Na verdade, envolve também a resolução de problemas, porque a essência desse design thinking é fazendo uso, né, da criatividade, não é isso? Fazendo da criatividade, as pessoas vão buscar soluções, certo? Então, o que o Luiz Fernando falou vai nesse sentido, né? O que ele falou aí vai nesse sentido. Ou seja, vamos supor, se eu preciso desenvolver um produto novo, ou se eu preciso, como a Raira falou, eu tenho um problema para resolver, ou eu tenho, seja lá o que eu tiver que fazer, seja um problema, seja um novo produto, ou dar uma função nova para um produto que já existe, então vai no que a Raira e o Luiz Fernando falaram. A essência do design thinking é a criatividade para eu conseguir ser capaz, né, de inovar, de realizar. Pode seguir, Luiz Fernando. O que mais? Daí eu coloquei
que ele tem os seus itens, né, professora? Colaborativo, que muitas mentes são mais eficientes do que uma em resolver desafios. Perfeito. Daí também O que mais? tem o experimental, que dá a chance de aprender com os erros e estimula a criação de ideias e projetos. Perfeito, perfeito. E né? também... Então, oi, pode falar. E daí eu tinha colocado também desafio estratégico, que você tem que ouvir, criar e implementar daí. Isso. Então, é nesse sentido, né? A gente está falando de um designer, porque o designer precisa muito da criatividade, né? Precisa dessa criatividade, né? Você não vai conseguir inovar ou encontrar solução para problemas se você não for criativo, né? Mas aí, isso tudo é permeado por esse tripé que o Luiz Fernando falou, né? Para você poder aplicar essa metodologia do design thinking, thinking em inglês quer dizer pensando, né? Então, para você ser capaz de desenvolver essas soluções ou um novo produto, você precisa de 3 coisas para aplicar essa técnica. Primeiro, vai precisar de pessoas, né? E, principalmente, você tem que ir até essas pessoas para saber realmente o que elas querem e o que elas precisam, qual é a necessidade dessas pessoas. Então, a primeira característica da metodologia é envolver pessoas. Quanto mais pessoas envolvidas, melhor. O segundo é o que ele falou, ela é uma metodologia colaborativa. Você não vai achar a solução sozinho. Você não vai desenvolver um produto ou uma nova função do produto sozinho. Não. Ela é uma metodologia que ela é desenvolvida em equipe. É colaborativo, são várias cabeças pensando, muitas mentes. Não é ninguém sozinho que vai chegar na solução. Tá? E mais um foco aí que o Luiz Fernando comentou. Todo esse processo do design thinking é um processo também experimental. Por quê? Porque eu posso ir acertando com os erros. Se eu cheguei numa solução e depois essa solução não é a ideal, eu posso ir mudando para ver se vai melhorando. Então, eu posso tentar e errar, certo? Então, a essência do design thinking é, na realidade, envolver várias mentes para buscar essa solução, para buscar esse novo... o desenvolvimento, por exemplo, de uma nova função, de um novo projeto, seja lá do que for. Envolver muitas mentes pensando. Então, vamos lá. O que você pegou depois disso, Luiz Fernando? Eu tinha colocado o que a senhora falou mesmo, igual ouvir a opinião das pessoas, identificar o seu público, se inspirar nelas, daí usar diversas ideias e analisá-las, e implementar criar um plano de receita e ver quem vai pagar por ele e quanto vai pagar. E que é a parte da implementação, né? Isso. Tá, isso. Então, falou em design thinking, né? Vocês precisam lembrar que envolve um tripé, 3 pontos importantes do design thinking. As pessoas, conhecer realmente a necessidade, o que é que o consumidor quer, ou o que é que... Você tem que conhecer a necessidade das pessoas, saber realmente o que elas estão precisando. É colaborativo, o design thinking é colaborativo, porque vão ser várias mentes pensando, buscando solução. Então, envolve pessoas, é colaborativo e é experimental. Você pode ir ajustando, melhorando aos poucos. Você não precisa acertar na primeira solução,
permite erro. É experimental por isso, porque permite que você tenta até acertar, vai tentando até acertar. Então, esses 3 pontos são fundamentais. Pessoas, é colaborativo e é experimental. Para que tudo isso, né, possa caminhar, você possa chegar nas soluções, ou você possa chegar nas ideias, o que você tem que fazer? Aí é o que o Luiz Fernando falou. O desafio envolve 3 pontos importantes: ouvir, criar e implementar. Ouvir, por quê? Não é se eu chegar com um problema no grupo para a equipe e a equipe já vai buscar a solução. Não. Todas as pessoas que estão passando, né, ou que são atingidas por aquele problema, você tem que conversar com elas antes de você começar a pensar na solução. Então, está tendo um problema na empresa. Tá. Que problema que é? Ou o que é que o consumidor está desejando em relação ao produto ou serviço? Né? Qual é o problema? Qual é o que é que o consumidor deseja? E antes de você pensar na saída, você tem que ir lá, fazer pesquisa com esse consumidor, arrumar um jeito de ouvir esse consumidor, ouvir o fornecedor, né? Ouvir os outros setores dentro da empresa, né? Então, essa metodologia, para ela dar certo, o foco, gente, a essência do design thinking é a criatividade que vai surgir a partir das diferentes ideias. Então, você tem que ouvir diferentes pessoas, tá? O problema, às vezes o que você está vendo é o seu ponto de vista, mas às vezes a pessoa está vendo o problema, o fornecedor vê o problema de outro jeito. O consumidor está vendo o problema de outro jeito. Então, são essas visões diferentes que é importante você absorver. Então, é um processo que precisa muito de pessoas, de gente, de ouvir as pessoas, tá? Muito bem. Aí, então, depois que você ouviu, aí sim, a equipe vai passar para a etapa da criatividade, de criar. Então, você ouviu o fornecedor, ouviu o consumidor, ouviu funcionários dos outros setores. Agora, você tem condições de criar uma solução. Você não, a equipe. Lembre-se que ninguém faz nada sozinho, tá certo? Agora, a equipe tem condições de traçar aí uma solução, né? Como é que a gente pode resolver isso? Aí sim virão as ideias, que pode ser várias soluções. E aí depois vocês vão filtrar a melhor solução, né? Então, ouvir, primeiro ouvir, depois criar a solução e aí, logicamente, implementar, colocar em prática, certo? Você vai colocar essa solução em prática, mas isso não quer dizer que é ponto final. Eu cheguei numa solução, vou pôr a solução em prática, encerrou. Não. Você tem que fazer um monitoramento dessa solução para ver se ainda ela não está apresentando alguma falha, ainda pode escapar alguma coisa. Então, uma metodologia que envolve sempre gente com gente, gente com gente, gente com gente. Tá? Ouvir. Para você pode achar que essa solução já está perfeita, está tudo redondo. Volta lá no consumidor, volta lá no fornecedor, volta lá no pessoal dos outros setores para saber se realmente, por todos os lados, a solução chegou. Às vezes a solução chega num ponto e não chega no outro. Tá?
Então, esse implementar que fala aí é nesse sentido, né? Para você implementar, você precisa aí viabilizar isso. Logicamente que para implementar, às vezes, vai requerer investimento, pode ser que precise de dinheiro, de investimento para implementar essa ideia, né? Vai ter que envolver as pessoas, senão você não consegue implementar, né? Vai ter envolvimento de pessoas. Pode ser que você tenha que procurar parcerias, parceiros, né? E aí sim, então você vai testando e vendo se vai dando certo, tá? Então, basicamente, o design thinking, ele é uma metodologia, uma técnica. É uma metodologia, né? Que ela precisa da criatividade dos colaboradores para poder inovar. A empresa precisa dessa criatividade para que ela tenha inovação. Porém, né, essa criatividade não é individual, isso aí é um negócio construído junto, é com equipe. E com abertura de ideias, porque você vai ouvir pessoas diferentes, né? Teve um banco que tinha problema com filas. Foi fazer, o que tiveram que fazer para tentar amenizar ou solucionar o problema da fila? Vai ouvir quem está lá na fila, vai conversar com as pessoas da fila, vai conversar com o caixa que vai atender essas pessoas, vai ouvir o que o caixa tem a falar, o que o pessoal da fila tem a falar, né? A gente tem que ouvir, por isso que fala que essa metodologia ela é centrada principalmente nisso, ouvidos abertos e aceitar diferentes pontos de vista, né? Aí sim, e criar a solução junto com a equipe. Não é nada, ninguém sozinho. Alguém acrescentou mais alguma coisa aí, ou não entendeu, ou alguém quer comentar alguma coisa desse primeiro vídeo? Todo mundo entendeu certinho isso aí, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, falou em design thinking, lembra que é a criatividade que vai ter que brotar aí. Mas essa criatividade, vocês lembram que é um processo que vai envolver pessoas, que vai envolver colaboração de muita gente, é muita gente colaborando, não é sozinho. Vai envolver pessoas, vai envolver colaboração, e você vai testando aos poucos, ele é experimental. Pode testar, se não dá certo, muda, não dá certo, muda, tem que ter abertura, né? Para que eu possa mexer, se não está dando certo, tem que mexer de novo, não tem problema algum. A equipe tem que ter essa flexibilidade aí para poder errar, poder acertar, poder testar, né? Então, ela é basicamente focada nisso, tá? Lembra que precisa ouvir muito, ouvir muito. Aí sim, criar e implementar. Belezinha? Tranquilinho? Foi isso que vocês pegaram aí do vídeo? Alguém teve algum outro olhar sobre o vídeo? Tem alguma outra coisa que gostaria de comentar? Então, vamos lá. Bom, em seguida ficou um segundo vídeo, né? Nós estamos falando de metodologias ativas de aprendizagem, né? E aí ficou uma segunda metodologia ativa, que é o chamado movimento maker. E aí, quem é que vai comentar para mim? O Luiz Fernando já foi. Quem que vai agora comentar o movimento maker de aprendizagem? Sobre o vídeo aí.
Quem que se habilita? É só ler aí o que vocês fizeram. A Tawane colocou no chat. Calma. Cauane, tá aqui. Tá aqui. Gente, por que vocês não falam? Eu acho muito esquisito isso. Vai pôr no chat escrito aqui? Por que não pode falar? Cauane, por que você não pode falar? Hã? Tá sem áudio? Bom, tá bom. Então vamos lá. Cauane, o que ela pôs? Ela colocou que o movimento maker, que é uma aprendizagem, né, é pautada no aprender fazendo, né? Maker quer dizer fazendo mesmo, né? Então, o movimento maker é o mesmo que movimento mão na massa. Isso, vai fazer. Promovem a autonomia do aluno, desenvolvem atividades, além disso, pode ser a chave para projetos interdisciplinares. Exige apenas criatividade e vontade de construir conhecimento. Tá ok, é isso aí, né? Esse movimento maker, você vai aprender fazendo. É como eles disseram lá, né? Que 80% a gente absorve melhor 80% o aprendizado quando a gente põe a mão na massa, né? Quando a gente faz. Então, por exemplo, esse vídeo, se eu só tivesse dado vídeo, né? Se eu só tivesse passado o vídeo, fica mais difícil da gente fixar o conteúdo. Mas, se você assistiu o vídeo, foi anotando, né? Viu os pontos principais, foi fazendo as anotações, isso é um maker, é fazendo, né? Quando você pega aí, você tem um planejamento, você monta uma planilha, é fazendo, né? Então, é isso que eles dizem, que a gente aprende quando a gente faz. Tem que pôr a mão na massa, né? Por exemplo, se eu sentar e assistir o vídeo, não vai dizer nada para mim. Agora, eu preciso sentar lá para assistir o vídeo, eu tenho que concentrar no vídeo, né? Eu pego o caderno, vou anotando aí, vocês anotaram os pontos principais, é isso que tem que fazer. É fazer, isso é fazer, né? Então, aí eles falam justamente isso, certo? E que esse movimento maker, o aprendizado, ele é gerado no colaborador, na pessoa, no aluno. O maker, ele vai aprender, mas vai depender muito mais dele. Porque se ele não quiser pôr a mão na massa, ele não vai aprender, não adianta, não vai gerar aprendizado, né? Então, é isso que ele fala. O aluno tem que ter autonomia, né? Também desenvolve a criatividade, porque quando você está fazendo alguma coisa ali, você também vai estimulando a sua criatividade, né? E o movimento maker também é um trabalho colaborativo, desenvolvido em equipe. Vocês vão observar que uma tendência agora não é mais aprendizado individual ou fazer as coisas sozinho. Quase tudo agora converge para a equipe, tá? Então, dentro desse processo, a partir do momento que você vai fazendo e desenvolve em equipe, você vai aprendendo. E você não vai aprendendo só a técnica. Você não vai tendo só o conhecimento técnico. Você vai aprendendo a conviver também com as pessoas e a ter mais atitude,
né? Por quê? Porque um trabalho em equipe, vocês podem ver, todas as técnicas aqui envolvem equipe, né? Um trabalho em equipe não é fácil, né? Cada um tem uma personalidade, cada um é de um jeito. Mas a gente tem que unir em torno do objetivo, do que precisa ser desenvolvido e unir forças. Então, aqui, mesma coisa. O movimento maker, ele vai nesse sentido também de ter que fazer. Esse fazer é em equipe, também não é sozinho, é em equipe. E o objetivo desse movimento maker é fazer com que a gente adquira o conhecimento técnico, mas adquira também atitude. Aprender a conviver, aprender a compartilhar ideias, né? A trocar ideias, né? Que não é fácil, não é fácil, tá? Então, o foco dele é nesse sentido, certo? Falou em movimento maker, vocês precisam ter em mente que envolve o fazer, esse fazer é em equipe, e que o objetivo dele é fazer com que, lógico, a gente também estimule a criatividade, né? Tanto quanto lá no Design Thinking, mas que o foco dele é desenvolver conhecimento técnico e também comportamental, atitude, tá? Porque trabalhar em equipe não é para qualquer um, não é fácil, né? Um trabalho para ser desenvolvido em equipe também não é fácil. Você vai ter que aprender a conviver com a equipe, né? Você não vai poder gerar conflito toda hora, né? Gerar conflito com a sua equipe, porque você não concorda com A, B ou C, certo? Então, também é outra técnica de aprendizado, né? Aí com relação ao colaborador, e focado aí em aprender fazendo e desenvolvendo com a equipe conhecimento técnico e atitudinal, comportamental. Certinho? Alguém acrescentou mais alguma coisa aí nesse movimento maker? Nessa parte do vídeo? Alguém acrescentou mais alguma coisa? Tranquilo? Dentro dele se prioriza pessoas, o software, clientes e mudanças. No Scrum, o tempo é invertido por valores e faz com que a taxa de iniciativas de sucesso sejam muito maiores, resultando em inovação, valores e estratégias.
Trabalhar neste ágil, eles têm muito mais autonomia, grande capacidade de trabalhar em equipe, experimentar novas ideias, sensos de responsabilidade e o grupo ser dono do produto final, do resultado do cliente. É vantajoso sobre a incerteza, quebrar o tradicional é trabalhar diferente em grandes empresas ou até mesmo em um pequeno comércio. Perfeito, perfeito. É isso aí, Isabela. Primeira coisa, o Scrum, ele é uma metodologia ágil. Primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça, quando alguém falar em metodologia ágil, o que é que isso quer dizer? É aquilo que é feito, né? Uma atividade que tem que ser feita, por exemplo, é aquilo que tem que ser feito e que vai ser feito, mas é uma metodologia que a prioridade dela é ganhar velocidade nos processos. Fazer com que se faça mais rápido. Metodologia ágil é você fazer com que as etapas de uma atividade, as fases dela, né, consigam ganhar velocidade. Então, tornar o processo mais veloz, tá? O foco é esse, velocidade nos processos. Isso é a metodologia ágil, voltada para velocidade nos processos. Dentro da metodologia ágil, uma das ferramentas, uma das formas de metodologia ágil é o Scrum. Né? Ele é uma forma, uma maneira de metodologia ágil. Por quê? O que é que tem esse Scrum? Né? Ele é uma técnica de trabalho, é um jeito que a equipe vai trabalhar, utilizando aí esse formato, essa maneira Scrum, é um jeito que vai trabalhar, né? Onde vai fazer com que o processo seja mais inovador, mais criativo e mais rápido, tá? Bom, funciona então esse Scrum? Como que é esse processo, essa metodologia, esse jeito de trabalhar? Primeira coisa, é o que eu acabei de falar para vocês, nada mais se faz sozinho, é tudo em cima de equipe, tá? É em cima de equipe. Então, como é que ele vai funcionar? Ele também prioriza pessoas, né? No primeiro ponto aí, com relação ao Scrum, é isso. Tem que ter pessoas envolvidas nisso aí, certo? Pessoas. O que mais que envolve o Scrum? Eu tenho, o objetivo dele é mais em cima de ação do que é que cada um dessa equipe vai fazer do que em cima de documento, de papel. Então, ele é um processo bastante funcional, porque ele depende de ação de cada pessoa. O que mais que essa metodologia envolve? Outro ponto principal, seja lá o que essa equipe vai fazer ou desenvolver, ela não pode pensar em fazer ou desenvolver sem ouvir o cliente, sem ouvir a necessidade desse cliente, sem conversar. E, ouvir, para poder entender, tem que estar bem próximo do cliente, do consumidor, a equipe. Seja através de entrevista, reunião, pesquisa, seja lá o que for. Porque a equipe tem que entender muito bem qual é a real necessidade desse consumidor, por exemplo. Ou da solução de um problema, por exemplo. Certo? E o quarto passo para o Scrum funcionar, para essa técnica funcionar, ela é uma técnica onde a prioridade dela é que as pessoas tenham abertura para a mudança. Então, essa equipe, ela é muito flexível, certo? Por quê? Porque as coisas vão sendo criadas na medida que vão sendo realizadas, que vão trocando ideias, que vão colhendo informações.
aí você vai conseguir chegar em solução ou em produto novo, ou seja lá no que for, tá? Então, o Scrum, ele é uma técnica, é um jeito de trabalhar, é uma maneira de trabalhar, é uma técnica, um jeito de trabalhar, onde, nesse novo jeito de trabalhar, não vai ficar cada um trabalhando no setor e fazendo a sua função, não. É um jeito de trabalhar que ele é em equipe, pode ser uma equipe de pessoas de diferentes setores, né? Desde que essa equipe, cada um vai ter que assumir uma responsabilidade aí nesse processo. A responsabilidade é da equipe, do sucesso ou não em conseguir a solução ou em conseguir o resultado. É da equipe, tá? E muito próximo do cliente ou da necessidade ou da expectativa daquilo que realmente as pessoas estão precisando. Então, isso é o Scrum, é esse jeito de trabalhar. Envolve pessoas, é em equipe, está aberto para outras pessoas que não sejam da equipe, para o consumidor, você tem que estar aberto ao consumidor, aberto a ouvir o fornecedor, aberto a ouvir diferentes pessoas. A equipe tem que estar aberta a isso, para ele entender mesmo qual é o problema, né? E aí partir, logicamente, para a solução. E não é... E sim, né? Aberto para estar fazendo mudanças, para estar modificando o que for necessário. É como se eu fizesse um produto, eu vou fazer o quê? Um piloto desse produto, né? Eu posso fazer um produto, eu já não vou colocar no mercado o produto. Eu desenvolvo um produto, sei lá, vou na rua, pego umas pessoas para testar meu produto, pergunto, o que você achou do meu produto? E tal, e tal. Cada um vai falando o que achou desse produto que foi desenvolvido. Aí você vai ajustando ele, para depois você colocar ele no mercado, né? Então, você faz piloto, você faz simulação, tá? É em cima de piloto, de testagem, certo? E tem que estar aberta, a equipe tem que estar aberta para ir modificando o que for necessário, para ele ficar redondinho, o resultado. Esse resultado só vai ficar redondinho a partir do momento que as pessoas podem ir dando opinião, pode ir falando, pode ir... Quanto mais gente falando, dando opinião, apontando falha ou elogiando, melhor. Você vai adequando até você chegar no resultado perfeito. Tá? Isso é o Scrum, essa técnica, esse jeito de trabalhar. Então, veja bem, essa técnica, ela é importante, né? Porque aí você, quando você vai estar aí preocupado, primeiro que você não vai estar preocupado sozinho com os resultados, né? O resultado é da equipe. Se foi tudo bem, é mérito da equipe. E se não foi bem também, é problema da equipe, certo? E, logicamente, cada um assume responsabilidades também dentro do próprio projeto. Cada um tem tarefas lá e tem que desenvolver essas tarefas, senão a coisa não anda. Cada um vai ter que fazer alguma coisa, assumir responsabilidade, né? Quem faz o quê? Tem que ter lá quem vai fazer o quê. Cada um tem que assumir uma parte aí, né? Até no vídeo, eu acho que vocês devem ter visto aí, que fala, né, que, por exemplo, eu não tenho que pensar assim, ó, quanto tempo vai levar para eu produzir alguma coisa, né? Eu posso, inclusive, estabelecer um tempo, por exemplo, 2 semanas, e aí eu quero que a equipe desenvolva algo que tenha valor para o cliente. Então, a equipe vai lá, vai ouvir cliente, tem que estar aberto, sabe? Aberto, para você conseguir ter ideias, tá? E cada um vai trabalhar numa parte desse projeto.
Então, esse é a forma do Scrum, desse jeito de trabalhar. É uma técnica de trabalho, um jeito de você trabalhar, tá? E com o Scrum, você tem também lá um painelzinho onde se acompanha. O fulano vai fazer tal coisa, o cicrano tem que fazer tal coisa. Todo mundo tem responsabilidades dentro da equipe, todo mundo, né? Se um atrasa, vai atrasar a atividade do outro, né? Então, para você conseguir entregar um negócio redondo, o resultado certinho, a equipe tem que estar numa sincronia muito grande e numa abertura para ouvir, para assimilar outras coisas muito grande, tá? Então, é isso que fala aí com relação ao Scrum, que a Isabela colocou para nós, é isso aí mesmo, né? Esse termo Scrum, esse termo metodologia ágil, ele foi tirado justamente da indústria de software, que desenvolve software, né? E hoje está sendo aplicado em gestão localmente, na gestão das empresas, né? Ninguém mais procura solução sozinho, ninguém desenvolve ninguém mais desenvolve produto sozinho, tudo agora é em equipe. E aí, seguindo essas metodologias, aí, esse jeito de trabalhar. E ouvindo muitas pessoas, né? Que isso é que vai enriquecer o processo, tá? Enfim, depois, se alguém quiser mais alguma coisa, é só no YouTube tem muita coisa falando do Scrum, da metodologia ágil. Quem tiver mais curiosidade, eles montam lá, eles exemplificam, né, trabalhos realizados desse jeito. Então, também pode pesquisar por conta de vocês para ir complementando, e que é legal, tá? E é uma coisa que hoje em gestão é o que está permeando aí a gestão, tá? Mais alguém quer comentar alguma coisa desse Scrum? Quer fazer alguma colocação? Muito bem. Então, nós vamos para outra metodologia ágil, que é o famoso Kanban, que nasceu nas indústrias, mas você aplica até na sua vida aí, né? Quem é que vai comentar para mim, falar aí o que fez, o que anotou do vídeo que fala sobre Kanban? Quem lê aí, o que pôs sobre o Kanban? Professora, pode ser? Oi? É que meu áudio não tá funcionando. Funcionou agora? Não tava conseguindo fazer ele pegar. Vamos lá, Letícia, não tem importância, bem. Pode falar Tá, eu aí. coloquei... Tá, o que você pegou do Kanban? Vamos lá. Tá, eu coloquei assim. O Kanban é um método criado para ter um processo de gestão visual de estoque. Um exemplo é definir cores para a quantia de estoque como estoque máximo verde, estoque de segurança amarelo e estoque mínimo vermelho. Você utilizará, por exemplo, um quadro de cartões onde será coberto as cores correspondentes a seu nível de estoque. Conforme for adicionando um produto ao seu estoque, adicionará também um cartão aos espaços. Mas quando você tirar um produto do seu estoque... Não, peraí. Mas quando você tirar algo do seu estoque, essas cores serão expostas novamente. Assim, conforme você for tirando os cartões do quadro, você vai tendo noção de como está seu estoque. Se você tiver uma cor verde aparente, está na faixa do estoque máximo e sem preocupações em produzir mais. Se você tiver com a cor amarela aparente, é preciso começar a alertar a se produzir. E se você estiver com a cor vermelha aparente, é necessário produzir, pois você chegou no seu nível mínimo de estoque. Tá, e você conseguiu entender o que você viu lá, Letícia? Ah, professora, eu entendi um pouquinho. Um pouquinho, né? Então, vamos lá. Isso. Ali, gente, tá falando do Kanban dentro da indústria para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Mas o Kanban se aplica
em qualquer coisa, não é só em estoque, tá? Então, ele deu o exemplo para nós, e eu achei legal o exemplo, para vocês conseguirem entender. Ele deu o exemplo da indústria de pneu, e no estoque, né? Falando do estoque, perdão, a indústria é de carros, né? E o pneu que vai ser utilizado, né? O que é importante? O Kanban ali, ele deu como exemplo a questão do estoque, mas não é só no estoque que você aplica Kanban, tá? O Kanban você pode aplicar na sua vida aí, no seu dia a dia. Primeira coisa, então, o que quer dizer Kanban? Kanban, a tradução, lógico, é japonês, né? Começa com Toyota, isso aí. O Kanban, ele quer dizer o quê? Registro visível. Kanban é registro visível. Então, como é que funciona o Kanban? Ele funciona como a Letícia falou para nós. Sempre você vai ter um painel e cores, tá? Painel e cores. E você vai cuidar do processo das atividades através das cores e do painel, você vai saber em que fase que está a atividade. O exemplo que a Letícia comentou foi o exemplo que estava aqui do estoque de pneu. Mas não precisa ser só para estoque, tá? Então, olha, Kanban quer dizer registro visível. Kanban, a gente faz um controle através de um recurso visual, alguma coisa que eu bato o olho e eu já vou entender como que está aquilo. Então, aqui, no caso, por pneu, se eu olhasse lá o painel, né, e visse que estava em verde, quer dizer que eu ainda tinha pneu suficiente. Se eu batesse o olho no painel, visse que estava em amarelo, eu já sabia que precisava entrar em estado de atenção, né, para não deixar faltar pneu para o processo produtivo. E se eu batesse o olho lá e visse vermelho, então, aí já é uma situação de emergência que o meu estoque já estava, né, praticamente quase acabando. Então, veja bem, isso aí você não aplica só para estoque, você aplica para qualquer coisa. Então, ele é um registro visível, o Kanban, né? Ele é esse registro visível. Ele permite a gente fazer uma gestão visual dos processos. Gestão visual. Como é que eu faço a gestão visual? Justamente através de painéis. Painéis, né? Eu tenho painel, e nesse painel, através de cores diferentes, eu faço o controle em cima do processo. Tá? Então, basicamente, era isso. Quando a gente fala lá no Kanban, tem até um livro, né, que é o autor que defende, aí, aplicou esse Kanban para outras coisas na vida, não só na produção, né? E ele fala que esse Kanban segue o seguinte lema, né? Pare de começar e comece a terminar. Por quê? Porque às vezes a gente tem 30 coisas para fazer, não é isso? A gente começa 30 coisas e a gente não consegue terminar nenhuma. Então, ele fala isso, que a gente deve pegar um painel, dividir esse painel longitude, assim, né, na vertical, e aí em cima do painel, ele fala que a gente deve escrever assim no painel, a fazer, e pega o post-it. Vocês sabem o que é o post-it? As coisinhas aqui, ó, post-it. Todo mundo sabe o que é o post-it que a gente vai colando? Você cola? Assim. E ele fala para a gente fazer um painel e escrever aqui no post-it. Você vai pôr lá todas as tarefas que você tem que desenvolver. Para cada tarefa, você abre um cartãozinho desse, um post-it, e põe lá na parede. Para você lembrar, para você saber
tudo o que você tem que fazer. Então, você põe lá, a fazer. Por exemplo, pagar uma conta, ir no mercado, faz a lista de coisas que você tem que fazer. Para cada coisa, você põe um post-it desse. Aí você vai abrir a outra coluninha, fazendo. Então, se você já está realizando, né? Por exemplo, se eu já estou pagando conta, eu tiro esse post-it lá do quadro onde está a fazer e movimento ele para fazendo. Então, já está em andamento aquela atividade, tá? E depois você abre uma outra, então fica a fazer, fazendo e feito. Quando você já fez, então esse post-it você vai movimentar ele lá na ponta do seu painel. Ou seja, quando você olha esse painel, você já vai saber certinho o que está pendente, o que você está fazendo, e no fim do dia você já sabe o que você deu conta de fazer ou não. Tá? Até eu acrescentei aqui mais um vídeo do Kanban, que ele explica como é que monta isso. Mas isso aí eu vou deixar para vocês, só para aperfeiçoamento pessoal. Quem quiser, tá lá. Eu coloquei aí no slide, e esse slide depois eu vou atualizando para vocês. Vocês pegam lá, quem quiser ter interesse em saber mais como funciona o Kanban, pode assistir o outro vídeo por curiosidade, tá? Mas ele é montado todinho com esses post-it com cores diferentes, e você vai distinguindo sempre nesse sentido, o que está pendente a fazer, o que já estou fazendo e o que foi feito. Aí você vai mudando de lugar, de coluna, né? O seu post-it, tá? E aqui, isso é muito utilizado dentro das indústrias também. Como essa indústria aqui, ó, do caso deve ser uma automobilística, né? Uma indústria de automóvel, e aí com a questão dos pneus, né? Para eu saber lá a quantidade de pneu, como é que tá, se eu já cheguei no estoque de segurança, né? Então, é muito utilizado também dentro de indústrias. E tudo em cima de painel. Painel vai ficando verde, painel vai ficando amarelo, painel vai ficando vermelho. Ou seja, é gestão visual, tá? Eu bato o olho, eu já sei como é que está a minha vida ou como é que tá a minha produção está caminhando, tá? O controle é feito todinho em cima de recurso visual. Belezinha, pessoal? Gostaram dos vídeos? Sim ou não? Sim. Sim. Professor, esse negócio aí de post-it, eu costumo fazer lista, tipo checklist, sabe? Eu vou anotando tudo que eu tenho que fazer, eu coloco um Vzinho na frente, aí eu vejo o que tá sendo feito, o que não tá, eu também uso mais ou menos assim. Mas tem que ser, Letícia, porque isso é organização, vocês são gestores, né? Como é que pode um gestor esquecer a data das coisas, esquecer o que tem que fazer? Gente, minha cabeça é um horror. Se eu for confiar na minha cabeça, pelo amor de Deus, é um terror. Todo dia, gente, eu faço listinha. Tudo eu faço lista, eu tenho listinha, entendeu? E tem que fazer isso que a Letícia falou. Põe no papel tudo que você tem que fazer, para que dia que é, né? Até que dia que você tem que fazer tal coisa, tem que ter, gente. Gestor que não tem planilha, gestor que não tem controle, não pode, né? A gente tem que ter controle das coisas. O que já foi feito? Sei lá, dá um okzinho lá se já foi feito, ou se está pendente. Mas é muito legal. Esse outro vídeo que está no slide, que depois vou mandar para vocês, eu colei ele abaixo desse vídeo do Kanban que vocês viram. É um outro vídeo que fala do Kanban pessoal, que você monta para se organizar. É muito útil, é muito útil. Você consegue ter um controle geral das coisas, né? Porque tem coisa que é mais urgente, você tem que resolver na semana, rápido. Tem coisa que você pode resolver para daqui um mês, tá? Vamos priorizar, né? Mas você tem que saber que aquilo lá está pendente, que aquilo não rodou, né? Aquilo lá não teve fluxo no seu painel, não saiu do lugar,
né? Tá lá ainda na coluninha do a fazer, né? E tem que movimentar esse post-it, a fazer, fazendo, feito. Ah, isso aqui estava a fazer, agora já estou fazendo. Ah, então agora já está feito, né? E você bate o olho ali no seu painel da sua vida, você já sabe ali que pé que estão as coisas, quantas pendências você tem, tá? Então, é muito bom para a gente se organizar, né? A gente tem que parar de começar a fazer as coisas e começar a terminar o que a gente já começou, né? Então, é nesse sentido, tá bom? Muito bem. Algum comentário, pessoal, sobre essas abordagens? Tranquilo? Então, que vocês querem? Encerro agora ou vocês querem que a gente termine esse... Faltaram... Eu fiz as metodologias ativas com vocês e fiz a metodologia ágil, né? Que é do Scrum e do Kanban. Agora falta comentar sobre a metodologia imersiva e a metodologia analítica. Vocês querem seguir ou quer que continue depois? O que vocês acham melhor? Professora, eu acho que, eu não sei os colegas, mas eu acho que poderia continuar amanhã para deixar até mais claro. Então tá bom, para não misturar tudo, é muita metodologia, né? É muita Eu concordo com o Luiz. Tá bom. Então eu vou fazer a chamada, tá? E daí a gente finaliza, só ficaram faltando 2 metodologias para a gente encerrar, tá? Pessoal, uma coisa que é importante, que eu quero dizer para vocês. Tudo isso que eu estou falando é o que hoje de referência em modelo de gestão. Então, olha, e é coisa que a gente pode aplicar não só na empresa, como na nossa vida também, tá? Então, tudo isso que eu estou passando para vocês é o que tem de mais fresquinho aí para depois do ano 2000, que são técnicas para a gente poder gerenciar os processos, gerenciar as atividades que a gente tem que fazer, tá? Então, é bom a gente ir explorando essas técnicas, porque tem muita coisa boa aí. E vocês vão ver que é tudo em cima de compartilhamento. Sempre estar aberto para ouvir o outro, sabe? Ninguém faz mais nada sozinho. Tem que estar aberto para ouvir as outras pessoas, tá? Então, vamos lá. A Andriele está aí. A Beatriz, não, né? A Bruna. Bruno Ferreira. Também não. A Andriele está presente. Isso. Agora, a Bruna não. Bruno não. A Elvira está aí, presente. O Gabriel. Gabriel não. A Ellen está aí. Sim. Cauane está aí. Lucas Felipe está aí. Não dei nem boa noite para o Lucas, será? Luiz Pedro, não. O Marco está aí. Está presente o Marco. Matheus, não. Nayara. Presente. Belezinha. A Raira. Está aí. Certinho. A Carla. Carla está aí? Presente. Belezinha. O Diogo. Tá ok, Diogo. Isso. Obrigada, Raira. O Diogo está presente. O Everton. Presente. Belezinha. Giovana. Presente. Tá. Isabela. Tá aí.
Letícia, Presente. Luiz Fernando, Presente, professora. e acho que é só, né? Chamei todos. Boa noite, pessoal. Bom descanso e até amanhã. Boa noite, professor.